Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Thaís de Filosofia e hoje, nessa videoaula, nós vamos estar dando continuidade àquilo que a gente já vem trabalhando sobre o corpo. Lembra? Nós falamos na aula passada sobre a relação entre corpo e alma. Como é que o corpo era visto lá na filosofia antiga, para os gregos, para Platão e Aristóteles. Nessa aula, nós vamos falar um pouco sobre o filósofo Bento Spinoza. É um filósofo muito importante, muito interessante também, pois ele vai romper com essa concepção dualista e vai trazer uma nova filosofia para a gente estar compreendendo agora nessa aula. Vamos lá? Gente, então, o Spinoza é um filósofo lá do século XVII, tá? E o Spinoza vai romper com a concepção dualista entre corpo e alma, que nós estudamos lá em Platão e Aristóteles. Vocês lembram que a alma e o corpo eram bem distintas? E cada uma tinha o seu papel? Pois muito bem, aqui no Spinoza nós temos o contrário disso. O Spinoza vai romper com essa concepção. Ele não vai mais chamar a alma de alma, ele vai chamar de mente. Então, para Spinoza, há uma relação entre corpo e mente. E essa relação é inseparável, uma não se separa da outra. E a mente e o corpo dependem uma da outra e um do outro, tá bom? Então, eles vão trabalhar juntos. Por exemplo, quando a gente quer elaborar um pensamento, a gente utiliza a mente e o corpo. E quando a gente quer se movimentar, andar, caminhar, mexer a mão, qualquer coisa, a gente também utiliza mente e corpo. Então essa relação entre mente e corpo, ela é contínua, ela é inseparável, não tem distinção. Mente e corpo trabalham juntas, são a mesma coisa para o filósofo Spinoza. Lembra quando a gente estudou lá na filosofia antiga com Platão e Aristóteles que o corpo era como se fosse algo irracional e que o que dava sentido ao corpo era a alma? Aqui no Spinoza, ele vai dizer que não tem investigação sobre o corpo para dizer se ele pode ou não fazer alguma coisa. Então Spinoza está dizendo o que foi que disse que o corpo não pode fazer algo? Quem estudou e falou que o corpo não tem capacidade racional? Então o Spinoza, ele vai chegar e vai dizer assim, não, o nosso corpo tem sim capacidade de agir com racionalidade, nosso corpo não é irracional, o nosso corpo responde sim a estímulos, trabalha junto com a nossa mente. Então ele vai inaugurar algo aí e trazer uma nova concepção de corpo, enquanto que o corpo lá para a filosofia antiga de Platão e Aristóteles, ele não era tão valorizado nesse sentido, pois para o que dava sentido ao corpo era o exercício da nossa alma. Para Spinoza não, o corpo tem valor junto com a mente. Spinoza vai dizer que não tem como a gente saber sobre a capacidade do nosso corpo, principalmente naquela época, quando ele formulou esse pensamento. E ele dá um exemplo assim, sobre uma catástrofe, sobre as reações inesperadas do nosso corpo. Quando acontece uma catástrofe, a primeira reação que a gente tem é de querer ajudar alguém que está sob socorro, precisando de socorro. Quando acontece algum acidente, a gente quer ir lá e quer prestar socorro para aquela pessoa. Ou quando a gente vai cair, a nossa primeira reação é proteger o quê? O rosto, a cabeça. Então, o nosso corpo tem reações involuntárias ou reações que a gente não controla. Então, ele vai dizer que não houve ainda um estudo sobre o corpo para dizer quais as capacidades ou incapacidades que o nosso corpo possui. Então, por Spinoza, as reações que o nosso corpo tem vai depender muito dos estímulos externos que ele vai sofrer. Então, tudo aquilo que o nosso corpo pode reagir vai depender dos estímulos que ele vai receber. Então, o corpo acaba reagindo de diferentes formas a depender desses estímulos. Esses estímulos, o Spinoza vai chamar de afeições. E são essas afeições, dependendo do grau, que vão determinar a nossa reação do nosso corpo. São as afeições, ou seja, os estímulos externos, que vão determinar a nossa potência de agir. Se a nossa potência de agir está elevada ou se ela está diminuída.
Se a nossa potência de agir está elevada, o Spinoza vai chamar isso de alegria. E se a nossa potência de agir está diminuída, ele vai chamar de tristeza. Então, aquilo que o nosso corpo vai sentir, aquilo que o nosso corpo vai expressar, aquilo que o nosso corpo vai fazer, vai depender das afeições, ou seja, dos estímulos externos que ele recebe. E isso tudo vai determinar a sua potência de agir. Gente, esse conteúdo e esse estudo sobre Spinoza, nós vamos estar aprofundando um pouquinho mais na próxima aula. E nós vamos estar anotando, vamos anotar no caderno os pontos principais. Aqui eu estou dando só uma introdução. E na nossa aula nós vamos discutir sobre essa filosofia do Spinoza, como ela foi diferente e de como ela considera aspectos importantes do corpo que a filosofia antiga, lá de Aristóteles e de Platão, não consideraram, tá bom? Eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho e na próxima aula a gente vai aprofundar sobre esse tema que é muito interessante e é muito importante para o seu aprendizado. Tudo bem? Até a próxima aula. Um beijão, ó. Tchau, tchau.